Irmãos queridos, que a paz e a alegria seja constante em nosso pensamento. Que possamos nesta manhã sentirmos a força do Evangelho em nossos corações, um convite incessante às nossas mais íntimas reflexões. Iniciando mais um capítulo do Evangelho, Meu reino não é deste mundo, nós convidamos a todos a refletir conosco na proposta divina que a espiritualidade tem nos trazido, a fim de que a gente também se esforce um pouco mais para vivermos aquilo que o Cristo está nos solicitando. Nós hoje vamos iniciar Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, reis? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam, e esse grande princípio, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino do Cristo, pelo qual foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas as ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabia, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação, a que pertenciam com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso, e é esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Amado Jesus, querido Mestre, que possamos compreender o que seja o reino de Deus em nossos corações, para que possamos lutar com as nossas inferioridades, com ainda os sentimentos doentes que somos portadores, para que possamos buscar no médico das almas o remédio, que é o perdão, que é a reconciliação,
que é uma nova maneira de olhar pela vida. Dai-nos força, Jesus, para que possamos compreender que somos os construtores de uma nova era dentro de nós, de um reino novo de esperança, de paz e de profunda mansuetude. Ajude-nos, Jesus, a tirar as travas dos nossos olhos para sentir o valor daqueles que caminham conosco. Ilumine, Jesus, os nossos pensamentos, nossa casa mental, para que possamos também iluminar os corações, o pensamento destes irmãos que caminham conosco nesta jornada evolutiva. Que a paz inefável do seu coração, Senhor, consubstancie em nós a força da verdade. Que Deus esteja conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Meus caros amigos, cada dia que a gente lê o Evangelho, a gente sente no coração um desejo de mudar, move a nossa vontade de nos percebermos melhor, para que a gente possa confiar naquilo que o Cristo veio nos ensinar. Imaginemos nós que Jesus veio nos trazer todo esse manancial de luz e de amor, para que a gente compreenda que o reino de Deus está dentro de nós. E que reino é esse, meus amigos? Que muitas vezes nós nos perdemos pelos reinados do mundo, pelas ilusões, pelas questões do materialismo, sem encontrarmos tempo para edificar a verdade em nossos corações. Por isso que Pilatos toma essa atitude diante de Jesus. Não podemos julgar e criticar a atitude de Pilatos, ele não conhecia. Ele era um espírito que ainda trazia dentro de si toda a força do poder, poder de Roma, de César. Então, olha como ele dirige a Jesus. Nós precisamos também perguntar se nós também não estamos dirigindo a Jesus como ele dirigiu. Já fazem mais de 20 séculos que nós estamos caminhando. Porque quando Pilatos dirige a Jesus e que ele pergunta, né, se ele era rei dos judeus, ele tinha medo de perder a força do poder que ele carregava. Ele queria saber quem que era ele, que reinado era o dele. E Jesus, na simplicidade, na grandiosidade do amor, ele diz: meu reino não é deste mundo. Que mundo é que Jesus veio reinar? O mundo íntimo, o mundo do espírito, o mundo que não modifica, que não transforma nas coisas materiais. O mundo que edifica o bem, o amor, as coisas perenes. E ele vai então dizer: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente já houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Quer dizer, seria uma guerra, mas o meu reino ainda não é aqui. E muitos de nós, hoje, estamos brigando dentro de casa, com controvérsias religiosas, esquecendo que cada um de nós somos um espírito em evolução. Quando Jesus responde: tu dizes que sou o rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E que verdade é essa que nós temos tanta dificuldade para vivenciá-la? Então, é por essas palavras que Jesus está abrindo para nós a vida futura. Porque o reino de Deus ele é uma construção. E essa construção ela depende única e exclusivamente da vontade de cada um de nós. Os estímulos externos nos motivam a melhorar e não a contaminar o nosso pensamento pela matéria. Se hoje nós observarmos a beleza, a forma física, a robustez, é o que chama a atenção do homem. Não chama a atenção do homem a simplicidade, a humildade, a compaixão, a benevolência. Isso não chama a atenção, porque isso não promove mudanças aparentes,
mas promove as melhores e as mais profícuas mudanças no nosso coração. Ainda vivemos sem compreender que todos os nossos atos geram consequências. Então, a vida futura é uma consequência do que nós estamos fazendo hoje. Se hoje está difícil, amigo, a sua forma de viver, a sua vida, a sua existência, lembre que você participou do planejamento reencarnatório, que você rogou, suplicou uma oportunidade para voltar junto a estes espíritos que um dia você não conseguiu amar. A lei da reencarnação é a lei do amor, é a lei de justiça, que nos convida a entender. Mas eu preciso saber o que é a vida futura, porque a vida futura não é um aspecto filosófico, é uma verdade. Então, sem a vida futura, qual que teria a razão das dores, das nossas dificuldades? Qual teria a razão dos nossos preceitos morais serem alinhados? Quem não crê na vida futura, então vive para essa vida, vive para hoje. E tudo acaba com a morte, sendo que aqueles que acreditam na vida futura, tudo levam consigo. Então, esse dogma da reencarnação, ele precisa ser entendido como eixo do trabalho do Cristo. Por isso, Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo, bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm puro coração. Esse é o caminho, amigos. E é por isso que Jesus nos trouxe uma semeadura que poucos compreenderam, que são as parábolas. Então, nós precisamos ver que nós precisamos tirar essa ideia de vivermos no mundo e sermos do mundo. Nós não somos do mundo. É preciso voltar à carne para enfrentar os relacionamentos no desenvolvimento da inteligência, nas descobertas que as oportunidades nos oferecem para que nós possamos evoluir. E nós precisamos entender que aqui no Evangelho nos mostra que ainda acreditávamos nos anjos. Né? No tempo de Moisés, quando Jesus chegou, o povo acreditava nos anjos. E aí Kardec coloca aqui para nós, acreditavam nos anjos, consideravam os seres privilegiados da criação, mas eles não sabiam. Quem eram esses anjos? Os homens, os espíritos reencarnados, que quanto mais eu aproveitar a minha reencarnação, mais eu liberto desses sentimentos de doente e vou partilhar da felicidade destes, que são as conquistas e a transformação de nossa memória, das mazelas que ainda estão em nós. Então, meus amigos, as calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Então, nós sabemos, assim eles viam, né? Mas depois, quando Jesus chega, ele revela uma outra situação, que é outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse mundo que ele nos promete é justamente quando nós cumprimos com seus mandamentos, com as suas leis, e vamos edificando em nós o reino de Deus. E é muito interessante que quando essa figura de Jesus, né, essa personalidade, esse espírito de Jesus chega, ele incomoda os materialistas. Ele incomoda as pessoas ligadas a César. Naquele encontro com Hanan, que Humberto de Campos nos mostra, tão glorioso, Hanan pergunta: quem é ele, judeu? Por que você está passando por aqui, um judeu caminhando por essas plagas? E ele fala: simplesmente eu vim implantar o reino de Deus nos corações de nossos irmãos. E ele coloca ainda mais, porque ele vem implantar o reino de Deus, mas ele vem a serviço de Deus. Ele não está aqui de graça, ele está aqui a serviço do Pai. E isso é importante que a gente compreenda, que Jesus não veio aqui, ele é, quem que é Jesus? Jesus é o governador da terra.
Jesus é o responsável, é o precursor, é ele que vem pela primeira vez instituir para nós a verdade. Então, o que nos espanta é que muitas vezes nós não compreendemos ainda o papel que Jesus veio nos mostrar. Então, é preciso que a gente possa compreender tudo aquilo que o Cristo vem nos ensinar. Quando nós falamos que João Batista é um precursor, já falei isso muitas vezes, nós vamos ver que o precursor que João Batista foi é para preparar o terreno para receber Jesus. Mas Jesus é o precursor da verdade, da boa nova. E quando ele encontra com Hanã, que Hanã pergunta, né, o que ele estava fazendo por ali, e ele fala para ele que ele veio implantar o reino de Deus nos corações, porque o reino de Deus, amigos, é obra divina, é obra do Pai, não é uma obra dos homens. E aí, Hanã, na ignorância dele, logo pergunta: que obra divina nas tuas mãos? Quem era Jesus? O filho de José, o carpinteiro? Ele só viu o homem? Eles não viam aquele espírito compromissado? E aí ele pergunta para ele não tinha soldado, ele não tinha exército, como é que ele vai implantar um reino? Quais são os seus seguidores e companheiros? Ele pergunta. E Jesus, na simplicidade, naquela brandura, ele logo diz para ele, né? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Hanã, ele era um juiz, e foi ele mais tarde que até julgou Jesus. E ele pergunta a Jesus, para Jesus, ele dirige a Jesus, né? Quem que ele conhecia, se ele conhecia a Grécia, se ele conhecia Roma. E Jesus então diz para ele que ele conhece a verdade, que ele conhece a verdade. Então, que verdade é essa, amigos, que nós conhecemos e não nos transforma? Que verdade é esta que nós falamos todo dia e não vivenciamos? Que verdade é esta que nós estamos falando e ela não entra no nosso coração? Então, nós vamos ver que todos nós precisamos perceber que o Espiritismo ele vem completar tudo aquilo que o Cristo nos trouxe, abrindo para nós um novo olhar. Esse é o papel do Cristo, esse é o reinado, este é o maior papel que cada um tem que compreender, que a doutrina espírita é uma alavanca de progresso. É a maneira com que nós vamos estabelecer a vida futura como um artigo de fé, que tudo o que eu fizer vai gerar consequência para mim mesmo. Deixe no coração dos irmãos essa mensagem, que cada um possa pensar, refletir, e nesse momento do passe, que sejamos agraciados por essas vibrações amorosas de Jesus e que cada um de nós possamos alimentar a esperança do passe. Mestre Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos traga, nessa hora do passe, o conforto, as energias que tanto necessitamos. Mestre Jesus, fluidificai as nossas águas, que elas se transformem em medicamentos e que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que Deus nos abençoe, receba nos seus corações as vibrações, as energias do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja.